Olá, amigas. Hoje vamos falar sobre controlo e deixar fluir. Vamos começar por falar acerca do controlo. A maior parte de nós não se acha uma pessoa controladora. Normalmente o controlo é associado a uma pessoa ciumenta, possessiva, que quer controlar tudo, quer saber onde é que a outra pessoa está, com quem fala, o que faz. Só que o controlo é muito mais abrangente do que isso. Controlar é viver com medo. E nós podemos controlar a vida, as situações, as pessoas, as amizades, as relações, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre aquele controlo acerca da vida, de querer controlar as situações. Se tu pensares acerca da tua vida, há situações que tu colocas um esforço extra para que aquilo aconteça ou aquilo não aconteça. É como se tu achasses que tens um poder sobre o resultado do que vai acontecer. Numa parte, tu estás certa. Há um input teu. A tua ação vai levar a um resultado. Mas há aqui uma grande parte das pessoas que são mais controladoras, o que elas não entendem é que há uma grande parte da vida que não é controlável, que sai das nossas mãos. Então, o nosso papel é qual? Aqueles 20% que nós podemos controlar, que são as nossas ações e como nós vivemos no mundo, esses nós podemos agir sobre e ter, vá lá, uma opinião acerca daqueles 20%. Mas há aqui uns 80% da vida que nós não conseguimos controlar, que está fora das nossas mãos. Quando é que o assunto fica grave e fica complexo? É quando nós não queremos apenas controlar ou agir nestes 20%, mas nós queremos controlar estes 80% que estão fora do nosso controle. E o que é que acontece? Muitas pessoas querem que algumas coisas aconteçam de uma certa forma. Se tu parares para te perguntares porque é que é importante para esta pessoa que alguma coisa aconteça de uma certa forma, tu vais chegar a uma conclusão. A pessoa tem medo de que se aquilo não acontecer ou acontecer uma coisa diferente daquilo que ela quer, que ela vá sofrer. Controlo é fuga ao sofrimento, à dor. Quem vive a controlar as situações não vive a criar felicidade. Ela simplesmente tenta evitar sofrimento. Uma pessoa muito controladora foi uma pessoa que aprendeu que o imprevisível dói. Aquela pessoa aprendeu tão profundamente que o imprevisível dói que ela tenta controlar o imprevisível. Só que o imprevisível é isso. É mesmo imprevisível. E há coisas que saem das nossas mãos. Há coisas que nós não conseguimos controlar. O nosso papel é, primeiro, agir nestes 20%, porque estes 20% já ajudam bastante. E quando chega à altura daqueles 80% intervir, é lidar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com o sair das nossas mãos. Uma pessoa que controla, ela precisa de segurança. Pode ser segurança com o parceiro, por isso é que ela tenta controlar o parceiro, porque sabe que se o parceiro sair, vai doer muito. Pode ser controlar o trabalho, porque ela sabe que se perder o trabalho e ficar sem segurança, vai doer muito. Pode ser controlar a família para que todos se deem bem, porque ela sabe que se eles não se derem bem,
vai doer muito nela. Então, a pessoa coloca um esforço extra na vida, completamente desnecessário, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer na mesma. Essas são as boas e as más notícias. É que se uma coisa boa tiver que acontecer, ela vai acontecer. Se uma coisa má, ou que nós consideramos má, tiver de acontecer, ela também irá acontecer. Não é porque tu controlas o casamento, porque controlas o parceiro, porque controlas o trabalho, porque tentas agradar ao patrão, que as coisas vão ser diferentes. A vida tem o seu percurso e a vida é muito mais inteligente e sábia do que nós. Então, se a vida já desenhou um certo percurso para nós e o nosso input é de 20%, então é isso. Mas é aqui que entra o difícil, é aqui que entra o que não nos ensinaram, que é o fluir. Muitas pessoas confundem fluir com passividade e acham que têm de ir do 8 ao 80. No 8 controlavam tudo, no 80 não controlam absolutamente nada e deixam tudo sem ré nem ró. Mas fluir não é isso. Fluir é ler a vida e dar os passos conforme a vida se vai desvendando. Um exemplo prático. Imagina que eu tenho um sonho de abrir a minha empresa e eu começo a caminhar nesse sonho ou começo a dar os passos naquele assunto. Se eu começo a dar os passos e vejo que há muitas entraves em que a vida fecha completamente aquele caminho e eu tenho que colocar um esforço demasiado extra para que as coisas aconteçam, isso é um sinal que não é para nós, de que estamos a controlar, estamos a forçar. Agora imagina o oposto. Imagina que eu percorri este caminho de abrir a minha empresa e não fluiu, ou seja, muitas portas se fecharam e eu senti mesmo os caminhos travados e a fecharem. Ou seja, não era só um desafio do dia a dia, eram mesmo portas fechadas. Então, eu tenho dois caminhos. Ou eu continuo a puxar e a esforçar-me e acabo por ficar doente neste caminho, ou eu recuo e vejo, ou este caminho da empresa não é para mim, ou ele até pode ser para mim, mas de uma maneira diferente, de uma energia diferente. Então, eu posso continuar no mesmo caminho, posso continuar aqui na empresa ou a tentar construir a minha empresa, mas vou fazê-lo de forma diferente. Fazê-lo de forma mais leve, ou até vou mudar de, de produto. Esse é um caminho. E até pode ser que as coisas mudem, porque pode ser que a vida só quisesse que tivéssemos uma energia diferente. Mas mesmo se eu fizer isso, se eu continuar no mesmo caminho, modificar a minha energia e as coisas continuarem travadas e fechadas, é a vida a dizer não. Então, eu vou tentar o outro caminho. Vou, em vez de abrir a empresa, vou trabalhar com uma amiga minha. E pode ser que aquele caminho se abra, que tudo tem desafios, e vão ter desafios, claro. Mas pode ser que aquele caminho nos desafios se abra e as coisas fluem e parece que as pessoas aparecem, as portas abrem. Quando nós estamos no nosso caminho, é isso que acontece. Nós temos sempre desafios. Os desafios não é significado caminho fechado, mas num caminho que é para nós, as portas abrem-se. E é aqui que eu quero ensinar-te a entender: o caminho está fechado ou é só um desafio? Quando é só um desafio, primeiro, temos energia para o resolver. Segundo, resolvemos o desafio e o caminho continua a abrir, as pessoas continuam a aparecer, as coisas continuam a fluir e sentimos que estamos no caminho certo. Quando é sinal de caminho bloqueado,
muitos desafios aparecem, mas primeiro são desafios pesados. Estamos sem energia, temos que ir buscar forças já nem sei onde para que aquilo resulte. É como um remar contra a maré. Então tu agora podes parar um bocadinho e sentir esse assunto que te veio à cabeça. Ele é só um desafio de um caminho certo ou ele é sinal de um caminho bloqueado? Porque eu vou ser sincera contigo. Quando um caminho bloqueia, é porque há algo para modificar. Os caminhos da vida e os projetos que não funcionam, os casamentos que já não dão, não são simplesmente porque a vida se lembrou de acordar e te vir a bloquear as coisas por prazer. A vida é inteligente. Então, se ela gastou energia para te bloquear, tem um propósito. Há algo melhor para ti. Isso podes ter a certeza. Podes ainda não saber o que é, mas há algo melhor para ti. Então, por que que a vida não flui? A vida não flui porque, primeiro, podes não estar no teu caminho certo, ou podes ser muito controladora das situações e dos eventos. E o controle ele pode ser muito subtil. Pode ser o tentar controlar tudo para que nada desmorone, ou pode ser um controlo até na fala, eu vou dizer aquilo para a pessoa ver aquilo, para a pessoa gostar de mim, para ela não me rejeitar, para não doer cá dentro. Se reparares, tudo sempre vai dar um desconforto interno. O controlo é isso. E podemos achar, ah não, eu não sou uma pessoa controladora. Quando é que foi a última vez que tu disseste não à tua mãe? De uma coisa que não querias fazer? Isso também é uma forma de controlo. Se eu disser sim à minha mãe, ela continua a gostar de mim. Ou pelo menos continua a não se chatear comigo. Isso também é uma forma de controle. Então, como largar as coisas da vida sem tudo desmoronar? Primeiro de tudo, pode acontecer que sim, tudo vá desmoronar. Mas tu não precisas olhar para isso como uma coisa má. Quando tu largas, ou seja, em vez de estar a agarrar as situações ou as coisas para que aquilo aconteça, para que aquilo não aconteça, para que este casamento continue a fluir, quando tu largas e tudo começa a desmoronar à tua beira ou à tua volta, não é porque tu largaste, é porque aquilo mais cedo ou mais tarde iria desmoronar. Tu só estavas a pôr um bocadinho de força e a aguentar e a continuar a percorrer um caminho que não é para ti, só para evitar aquele resultado. Só que as coisas que é para perder na vida, nós vamos perder na mesma. E é essa paz que nós temos de encontrar, que é, se eu vou decidir fluir, eu tenho de aprender que vai doer. Mas o que eu tenho mesmo de aprender é, quando doer, o que é que eu faço? E é isso que as pessoas não sabem, por isso é que elas querem fugir tanto da dor. É porque quando as perdas acontecem, as pessoas não sabem o que fazer com aquela dor, aquele aperto, aquele sofrimento. E então passam anos, vidas inteiras a, a caminhar à volta do problema, a tentar segurar, a tentar controlar tudo, a tentar agarrar, quando isso não é a solução. Solução é sentar, sentir o que é que tu estás a agarrar. Dá um tema, o que é? As relações,
É a família? É o trabalho? É o quê? Ser honesta contigo. Ok. É a relação. Então, o que é que tu vais fazer? Vais experimentar devagarinho, porque o controle ele vem do medo. Então, se tu agarras muito, controlas muito, é porque tens muito medo. E para o teu ego não se afligir muito, tu vais simplesmente fazer um exercício e nada na tua vida vai mudar para já. É só um exercício, que é, vais imaginar tudo o que tu fazes para continuar a manter aquela relação. Vais imaginar que tu deixas de fazer. Deixas de tomar a iniciativa, deixas de mandar a mensagem de bom dia, deixas de programar as férias. Vais deixar de fazer isso. Porque não fazias isso porque acordaste inspirada para o fazer, fazias isso para que aquilo continuasse a dar. E tu vais ver. Pode ser que a outra pessoa até comece a ter mais iniciativas, comece a colocar mais esforço, ou pode ser que aquela pessoa saia da tua vida. E agora é aqui que tu tens que olhar para a tua dor. Quando tu ouves isso, pode ser que se tu largares, deixares de pôr esforço, a pessoa saia da tua vida. O que é que tu sentes? Qual é o tamanho daquilo que tu sentes? Se é gigante, precisa de ser tratado. Se mesmo que seja pequenino, precisa de ser tratado. Porque, na verdade, se resultasse o controlar, o colocar esforço, o tentar, se isso desse bons resultados e bons frutos, eu não estava aqui a dizer isto. Mas é que, por experiência própria, não resulta nunca. O que resulta é viver em paz. O que vier até mim é meu e eu vou cuidar e eu vou tratar. O que não vier até mim não é meu e vai sair das minhas mãos mais cedo ou mais tarde. Quando nós temos alguma coisa que nós gostamos, nós damos o nosso melhor por ela. Mas há muitas pessoas que pensam: mas eu posso sempre dar mais, eu podia sempre ter feito mais, eu podia ter enviado as flores, ou eu podia ter marcado o jantar, ou eu podia ter feito a massagem, o que for. Nós achamos sempre que podíamos fazer mais, ou podia ter ligado à minha mãe, ou podia o que vier à tua cabeça. Mas sempre que nós temos uma coisa, uma relação, um trabalho, e nós damos o nosso melhor, se aquilo ficar na nossa vida é para nós. Se, mesmo dando o nosso melhor, aquilo sai, não é para nós. Mas o que eu te quero explicar é muito simples. Quando é que tu sabes que já deste o teu melhor? E como é que tu sabes quando tens de parar ou quando é que é o teu limite? É quando tu te começas a prejudicar. Imagina na relação com a tua mãe. Imagina que tu tens 30% para dar àquela relação, mas tu estás a dar 60%. Esta diferença a mais que estás a dar é ego. É o ego que acha sempre que pode dar mais, que se sente sempre culpado, que sente que nunca é suficiente, que olha para trás e diz: sim, mas eu também podia ter feito aquilo. Isto é ego. Como é que tu sabes quando parar? É ver o que é que eu faço por esta relação, por este trabalho, por este projeto que não me prejudica internamente, fisicamente, economicamente, o que for. Quando o limite começa a passar e tu sentes que te estás a prejudicar, é ego, é hora de parar. Então, para resumir, se deste 20% e as coisas na mesma estão a sair das tuas mãos, é porque não é para ti.
subscreve o canal aqui em baixo e vemo-nos muito em breve.